a Deus, porque quando um dia nós cremos no Senhor e recebemos a vida de Deus, juntamente com essa vida, nós recebemos a graça de Deus e um dom acompanhado dessa graça. Então, esses dons são para ser usados na igreja de acordo com a nossa capacidade. O dom nada mais é do que a habilidade que você tem em determinado segmento e você utiliza isso em ressurreição para edificar o corpo de Cristo. Os princípios espirituais do serviço a Deus consistem, em primeiro lugar, a nossa consagração total. Hebreus fala que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Tudo isso visa o quê? O crescimento da vida de Deus em nós, por meio do exercitar os dons, nós recebemos graça. No exercitar os dons, também nós temos a oportunidade de negar a nossa própria vontade, para que Deus possa fazer a dele em nossas vidas. Então, no tocante aos princípios espirituais, em primeiro lugar, visa o nosso crescimento espiritual. Em segundo lugar, ao desenvolvermos essas habilidades, elas, por meio da graça do Senhor, elas se tornam um ministério, e como ministério, aí nós podemos aperfeiçoar outros para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo desse aperfeiçoamento é nós trabalharmos as diversas áreas. Graças a Deus, nessa conferência, o Espírito Santo tem confirmado para nós a necessidade de nós nos capacitarmos, tanto na esfera espiritual, como no aspecto humano e no aspecto prático, que eu creio que está englobado dentro do aspecto de trabalharmos nossa humanidade. Então, no tocante à capacitação espiritual, a nossa expectativa é que nós, como esses que servem, principalmente no serviço de música, que a tendência natural é nós nos distrairmos muito fácil com as coisas do mundo, com os atrativos do mundo, é nós dedicarmos mais tempo com a palavra de Deus, mesmo porque os hinos é a pura palavra do Senhor cantada, nos dedicarmos a exercitar mais o nosso espírito, invocando mais o nome do Senhor, orando, se consagrando. Isso é a capacitação no aspecto espiritual. No tocante ao aspecto humano, nós precisamos trabalhar o quê? A questão da disciplina. Porque se nós não formos pessoas disciplinadas, nós não vamos conseguir aprimorar o nosso dom para sermos mais úteis ao Senhor. E no tocante à capacitação nos aspectos práticos, nós precisamos nos empenhar em buscar mais informações, mais conhecimento, para que quanto mais habilidade nós venhamos a ter por meio dos nossos instrumentos, o Senhor possa nos usar de maneira mais plena. E assim o serviço venha a ter uma harmonia de uma forma bem geral. A visão panorâmica que nós temos a passar para os irmãos no tocante ao serviço de música e de som consiste em primeiro lugar, embora são dois serviços distintos, porém um depende do outro para subsistir. Por exemplo, numa reunião pequenininha, de grupo familiar, por exemplo, ou num bucafé caseiro, um violão dá conta da reunião, não tem necessidade de um som com uma amplitude maior. Já numa reunião maior, com mais irmãos, nós precisamos de que esse som seja mais assim amplificado, vamos dizer assim. Por isso, serviço de música consiste em instrumentos eletrônicos e que tem o suporte do serviço de som para amplificar esse som e vir trazer uma harmonia para que todos os irmãos venham cantar em harmonia nas reuniões da igreja. Se for numa conferência, essa amplitude ainda é maior, porque agrega mais instrumentos, agrega mais equipamento de som. Então, quanto maior a amplitude do evento, maior a necessidade de ter um serviço mais amplo, mais bem organizado. Então, no tocante essa visão panorâmica, nós
temos que salientar alguns aspectos. Em primeiro lugar, no tocante ao serviço, para que haja uma boa coordenação, precisa de ter alguém que coordene esse serviço. E essa pessoa, ela precisa ter, primeiramente, o seu dom desenvolvido, visão e encargo. Porque se ela tiver o dom desenvolvido, mas não tiver visão e não tiver encargo, o serviço vai de mal a pior. Mas se ela tiver o dom dela desenvolvido, tiver visão do propósito de Deus, do que Deus deseja realizar através desse serviço, e tiver encargo, qual vai ser o resultado? O propósito de Deus vai ser cumprido na vida de cada ministro do louvor ali, nas reuniões da igreja, ou até mesmo nas conferências. Então, essa visão precisa nos governar. Então, que nós possamos trilhar por esse caminho, desenvolvendo o nosso dom, nossas habilidades, com visão e encargo.